Gravar? Estão sendo gravados. Então, o primeiro ponto, pessoal, é realmente agradecer, né? Agradecer pela confiança, agradecer pela oportunidade da gente estar juntos aqui, estarmos juntos nessa mentoria e dizer que para mim é uma grande honra. Por quê? Porque faz parte da minha missão de vida ajudar as pessoas a terem cada vez mais saúde. O foco não é emagrecimento, o verdadeiro foco é saúde, né? O que eu busco, primeiramente, enquanto profissional médico, é que as pessoas tenham saúde. E por que, Danilo, esse foco de saúde? Porque eu já trabalhei em hospital. A Ieda é uma enfermeira, uma técnica, trabalhou comigo na UPA de Buquim, e eu sei o quanto é doloroso você chegar lá e ter uma paciente de 45 anos, de 40 anos, que teve um infarto, morreu, e agora, enquanto médico, nós vamos lá ter que dar notícia ao esposo, aos filhos. E eu vivi isso durante vários anos, durante pelo menos 8 anos que eu trabalhei naquela unidade. E eu adorava, a equipe muito boa e tudo mais, só que esse tipo de paciente chegando muito jovem, cada vez pessoas mais jovens tendo infarto, cada vez pessoas mais jovens tendo AVC, cada vez pessoas mais jovens com problemas diversos de saúde, insuficiência renal, que a gente tinha que transferir para uma outra unidade para fazer hemodiálise, uma série de coisas. Isso me fez, de alguma forma, causar um trauma, né? Eu tive um trauma de hospital e eu falei, eu preciso correr para outra área que seja preventiva e que possa evitar que as pessoas evoluam numa doença tão rápida. E foi aí que eu me encontrei totalmente na nutrologia, né? Que a nutrologia fala muito do estilo de vida, do quanto o nosso estilo de vida pode nos ajudar a ter saúde ou a ter doença de forma muito rápida. Então, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, aqui a tela agora, a partir desse momento, né? Nós oficialmente estamos abrindo o nosso primeiro encontro da mentoria de emagrecimento definitivo. Por quê? Porque eu vi muito isso do efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? A pessoa que emagrece e engorda, emagrece e engorda, emagrece e engorda. E foi onde eu fui estudar o comportamento dessas pessoas e o que que a gente poderia fazer para que, de uma vez por todas, ela permanecesse magra. E não é só sobre questão de alimentação, de atividade física, é muito mais também de mentalidade. Vocês vão perceber que, óbvio, eu vou falar as estratégias do tratamento da obesidade, mas nós vamos trabalhar muito mentalidade. Por isso eu desejo que você tenha em mãos um caderno, uma cadernetinha assim, um caderno, porque nós vamos escrever muito. Ao longo desse período, você mesmo vai descobrir os caminhos que são os melhores para você. E aí é importante que tenha um caderno, uma caneta, para tirar as dúvidas depois também e para a gente ir discutindo. Então, alinhando as expectativas, primeiro você tem que confiar no processo. São 8 semanas que nós vamos estar juntos. Então, talvez hoje a primeira aula termine a aula. Eu sei que não vai acontecer isso, mas meu Deus, eu pensei que eu ia emagrecer já essa semana. Não, que nós estamos aqui é plantando semente. Quando você pega uma semente de feijão e joga na terra, daqui a uma semana não tem feijão ainda. Você pode chorar, você pode pedir a Deus, você pode fazer oração, mas não tem feijão porque tem um tempo das coisas acontecerem. Então, confia no processo. Semana a semana é como se fosse uma peça do quebra-cabeça que a gente vai unindo e no final você vai enxergar o que foi trabalhado nesses 2 meses. Eu peço a você que também as nossas aulas, nossos encontros vão ser nas quartas-feiras, às 20 horas. Onde quer que eu esteja, se eu estiver aqui em São Paulo, se eu estiver viajando para Bahia, para Sergipe, para qualquer lugar, eu vou fazer essa aula às 20 horas na quarta-feira. Então, eu prefiro, vai ficar gravado, vou mandar no grupo a aula, mas o ideal mesmo é que você esteja aqui presente, ao vivo, para a gente justamente sentir essa energia um do outro, tirar a dúvida. Segundo, que você não está sozinho, você não está sozinha, nós temos uma missão juntos,
que é o que eu chamo de emagrecer e contribuir. O que é isso, emagrecer e contribuir? Emagrecer e contribuir. Já já eu vou falar do meu grande projeto de vida hoje e que vocês vão ser embaixadores, embaixadoras desse projeto. E tem uma carta de compromisso que também você precisa estar compromissado 100% com o seu resultado. Se você não tiver compromisso, por mais que eu seja médico, por mais que eu já tenha ajudado centenas, ou já posso dizer até milhares de pessoas a emagrecerem, não vai ser o seu caso se você não tiver um verdadeiro compromisso com o seu resultado. Então tá aqui, vocês hoje fazem parte do que eu chamo Billion Club. Billion Club é um clube do bilhão. Como assim, Danilo? Eu vou ganhar R$ 1 bilhão? Quem sabe? Pode ser que sim. Nós estamos em um grande. A mentoria faz parte de um projeto muito maior meu e da minha equipe, né? Eu que agradeço o Tony Alisson, a Natália, o André, o Wesley e tantas outras pessoas que nos ajudam, nos auxiliam nesse projeto que é chamado Billion Club. E eu vou explicar como foi que surgiu isso. Eu estava em uma palestra e veio um download do céu. Não sei se vocês já receberam assim, parece que é um download do céu que vem uma ideia, foi vinda de Deus, eu acredito que é sim, de que eu deveria ajudar a eliminar 1 bilhão, olha só, 1 bilhão de quilos de gordura nos próximos 10 anos. E aí veio toda a estratégia do que eu deveria fazer para que isso acontecesse, porque 1 bilhão de quilos de gordura não é fácil, é muita gordura. Mas óbvio que nós vamos envolver, e já estamos envolvendo, diversos setores, desde prefeituras, já fiz a semana passada a palestra aqui na prefeitura, em um projeto, empresas, médicos, nutricionistas, endocrinologistas, grupos farmacêuticos, uma série de pessoas da sociedade civil, nós estamos envolvendo para que isso aconteça. E vocês são parte da mentoria de que esse 1 bilhão de quilos de gordura vão ser eliminados, porque eu sei que mais saúde vai ser conquistada no mundo. Então, qual é a visão do Billion Club? A missão: inspirar os seres humanos a serem saudáveis e prósperos. Porque nós acreditamos sim que quanto mais saúde você tem, mais possibilidade de prosperar você também carrega. Prosperidade não é sobre dinheiro, pessoal. Prosperidade é sobre tudo que você fizer vai dar certo. E aí depois a gente vai explicando ao longo do período o que é isso. Então a missão do Billion Club é seguindo o mandamento bíblico de que amar ao próximo como a si mesmo. Já já eu vou explicar o que é isso. Então vocês fazem parte hoje de uma missão que, à medida que você cuida de você, da sua saúde, à medida que você emagrece, você automaticamente está inspirando os seus filhos, os seus vizinhos, os seus parentes, pessoas que você nem conhece, porque todos nós estamos influenciando pessoas e todos nós somos influenciados também por pessoas. Então, eu estou vendo aqui líderes. A Mônica é uma líder, uma grande líder, na medida que ela é uma professora universitária, que ela influencia outros professores, outros profissionais, outros psicólogos. Então, a Ieda que trabalha, a Hilda que trabalha na área da saúde, todos são vistos como uma pessoa que inspira outras pessoas. Então, qual é a visão? 1 bilhão de quilos de gordura. Só que, presta atenção, por isso que eu falei que é um projeto amar ao próximo como a si mesmo. Porque essa gordura que vai ser eliminada vai ser transformada em alimento que vai ser doado. E já já eu vou explicar melhor sobre essa visão. Então, quais são os três pilares, os três valores? Saúde, prosperidade e responsabilidade social. Eu quero que você tenha muita saúde, eu quero que com esse projeto você prospere e nós vamos ter a responsabilidade social de doação de alimentos e já vou explicar como vai ser essa doação de alimentos. Qual é o impacto que eu quero causar, que quero que você cause na sociedade? Mais engajamento das pessoas no projeto de autocuidado. Nós estamos vendo cada vez mais a população adoecendo e cada vez mais jovens, crianças que nunca adoeciam, nunca tinham obesidade. Onde você tinha visto crianças obesas,
crianças hipertensas, crianças com cânceres diversos, câncer que antes era de adulto e está acontecendo na infância. Então, vamos instituir hábitos e rotinas saudáveis, né? Maior bem-estar e qualidade de vida e o grande combate à fome. Vou explicar. Aqui foi a equipe colocou. Tive a oportunidade, pessoal, graças a Deus, de atender grandes influenciadores no Brasil, né? Acredito que vocês conheçam alguns deles e tá em contato Qualquer coisa você me chama, tá? com pessoas prósperas e é uma grande honra, né? Porque eu acho que essa influência que de alguma forma Deus tem permitido que eu acesse é para justamente levar essa mensagem de saúde para mais e mais pessoas. Então é só o início de uma jornada. Essa é oficialmente a primeira mentoria do Billion Club. Vocês se sintam privilegiados por serem pioneiros dessa mentoria. Eu já fiz outras mentorias, mas não no projeto do Billion Club, né? E depois, ao longo dos 8 semanas, nós vamos explicar como você vai ajudar as pessoas a terem mais saúde. Você é um multiplicador, uma multiplicadora desse grande projeto, desse grande processo. Então, tá aqui a explicação do que é o Billion Club na prática. Então, vamos lá. Quem está com excesso de peso, quem está com obesidade, quem está com a gordurinha extra, está com excesso de energia. Sim ou não, pessoal? Está com excesso de energia. Está com excesso de gordura. Gordura é uma energia. A cada 1 quilo, já aprenda isso, 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. Caloria é energia. Energia é necessária para esquentar 1 grama de água. Qual é a quantidade de energia necessária para esquentar 1 grama de água? Aí é 1 caloria. Então, nós temos em cada quilo de gordura 7.700 calorias. Quem está com excesso de peso está com excesso de energia. Por outro lado, no Brasil, nós estamos 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar. São pessoas que realmente não sabem se amanhã vai ter comida para comer. É uma coisa assim que talvez seja distante da minha realidade, da sua realidade, mas é ali muito próximo. Se eu andar aqui 2 quilômetros, eu vejo essa realidade de pessoas que não têm comida para dizer, eu vou tomar o café da manhã, vou almoçar e vou jantar. Não tem essa segurança, porque fica esperando alguém doar ou que vai conseguir um dinheirinho no trânsito ou que seja para comprar comida. Então, o Billion Club, lembra que eu falei que é transferência de energia, que é amar ao próximo como a si mesmo? Então, agora vem a explicação. À medida que você perde gordura, que é um excesso de energia, nós vamos transferir essa energia para quem está com falta de energia. Uma pessoa que está passando fome, ela está com falta de energia. Como assim, Danilo, transferir essa energia? Eu vou pegar do excesso e doar para quem está em falta. Como? A cada 1 quilo de gordura eliminado, vai ser transformado por você mesmo em 1 quilo de alimento que você vai doar. Então, imagine que você precisa eliminar 10 quilos. Se você elimina 10 quilos de gordura, você vai se comprometer, ao final das 8 semanas, a doar 10 quilos de alimento para uma pessoa que precisa. Então, nós temos aqui agora, nesse momento, quantas pessoas? 16, 15, eu não tinha visto aqui. Vamos supor que cada uma dessas pessoas, 20 pessoas, vamos supor que cada uma dessas 20 pessoas precisem eliminar 10 quilos, só para facilitar a conta. Significa que são 200 quilos de alimentos que vão ser doados. E eu, Danilo, vou doar da minha parte, do meu bolso, mais 200 quilos. Se vocês eliminarem 200, eu vou doar 200. Então, vão ser 400 quilos de gordura eliminado, que equivale a quase meia tonelada de alimentos doados. Então, o que vocês conseguirem, eu vou dobrar, eu vou fazer a mesma coisa. Então, se a turma toda eliminar 300 quilos de gordura, que serão 300 quilos de alimentos doados, eu, Danilo, estou me comprometendo a doar 300 quilos de alimento. Quem entendeu isso, pessoal? Quem entendeu que, na realidade, você agora faz parte de um grande projeto social, que o seu emagrecimento não é mais só sobre você. O seu emagrecimento agora é sobre crescer, porque você vai crescer, vai melhorar a sua saúde
e contribuir na vida de pessoas que precisam. E aí entra um outro ponto. Agora você tem um grande motivo para emagrecer. Além de ser bom para você, vai ser bom para as pessoas. Quem entendeu isso? Imagine isso sendo multiplicado no Brasil. Imagine isso, pessoas e mais pessoas participando de uma mentoria como essa, emagrecendo, cuidando da própria saúde e, ao mesmo tempo, ajudando pessoas que estão precisando de alimentos. Quem quer comentar? Vou dar espaço para 3 pessoas comentarem alguma coisa, se tiver algum comentário. Eu vi que a Hilda levantou a mão. Vai, Hilda. Eu consegui aqui ligar o microfone e sim, é um prazer participar, doutor Danilo. Uma das primeiras palestras que o senhor fez no começo da sua jornada foi aqui em Areia Branca e participar desse momento com você também é muito satisfatório. Gratidão, amiga. Lembro, foi o primeiro lugar que eu trabalhei, assim que eu me formei. É inesquecível, porque eu fui tratado como um príncipe, um rei. E eu não tenho dúvidas que foi também a minha maior tristeza da vida, foi quando aconteceu que eu tive que sair de Areia Branca por alguns erros que aconteceram lá da administração. E sem dúvida, mas a vida é assim mesmo e vai nos mostrando outros caminhos. Mas o melhor de tudo, falando aqui para vocês, tem uma frase que diz o seguinte: mais importante do que ser aplaudido na chegada é você ser aplaudido na saída. Então, quando eu vejo aqui a Mônica, quando eu vejo aqui a Vilma, quando eu vejo aqui a Hilda, que são pessoas que me conhecem de muitos anos, de pelo menos 10 anos para frente, e estão aqui, é uma prova de que, né, na realidade, a gente tem feito uma história com idoneidade, né? Então, gratidão a vocês. E quem vai comentar aí sobre o Billion Club? Quem vai comentar aí? O que acharam do projeto? Eu achei inteligente. Boa, amigo. É muito diferente de você só pensar assim, vou eliminar quilos de gordura. Você pensar, eu até anotei, meu emagrecimento é sobre crescer e contribuir com as pessoas que precisam de alimento e de ajuda. Então você tem um motivador maior, né? Isso Certeza. tem a ver com a nossa personalidade. Então eu acho que dessa vez eu vou direto. Já que tem que, né? Além de me Até que a ajudar, Mônica eu no ajudo ponto o dela, outro. quer ajudar, ela ama ajudar pessoas, agora ela Eu amo tem que ajudar os forma. outros. Agora vai. Perfeito, inteligentíssimo esse Exatamente. insight. Então, é o crescer e contribuir, é amar ao próximo como a si mesmo. Você só ama, você só pode ajudar alguém se você primeiro se ajudar. Eu vejo muitas pessoas querendo ajudar os outros sem ajudar a si primeiro. Primeiro, então, o projeto aqui do emagrecimento é dentro desse contexto. E outra coisa. Nós estamos numa mentoria, você entrou numa mentoria, porque, óbvio, você quer emagrecer e vai emagrecer sem dúvidas nenhuma, e eu preciso do seu compromisso quanto a isso, né? Porque nós vamos fazer essa doação de alimentos, e eu só vou doar aquilo que a turma toda eliminar, eu vou doar a minha parte também, saindo do meu bolso, essa quantidade de alimentos. Tá bom, pessoal, desculpa. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui nessa parte aqui da mentoria. Então, aqui é a carta de compromisso. Vocês vão receber esse material, vou mandar no grupo, né, de quem já está no grupo da mentoria mesmo. E você vai fazer o quê? Primeiro, escrever isso aqui mesmo. Olha, você vai pegar um papel, uma caneta, escrever escreve o seu nome, Danilo Aguiar de Melo, me comprometo a praticar atividades físicas diariamente, mantendo a minha saúde em perfeito estado. Eu farei tudo que estiver ao meu alcance para manter o meu peso ideal em. Aí você vai colocar qual é o peso, qual é a sua meta de peso. Me comprometendo a construir o melhor corpo para a minha saúde. Eu farei isso para ter mais disposição física e mental para cumprir todas as minhas atividades profissionais e pessoais. Os meus órgãos são muito saudáveis e funcionam como Deus pensou na minha criação. Eu tenho uma rotina extraordinária de alongamentos e mantenho o meu corpo em movimento e jovem. Eu tenho energia e disposição para praticar atividades físicas com prazer diariamente. Eu me alimento muito bem.
A comida, para mim, é fonte de saúde e paz. Eu me comprometo com a alimentação balanceada, com frutas, legumes, verduras, saudável, com uma boa ingesta de água. Aqui está errado, tem algumas partes, depois tem que ajustar isso aqui. Com esse estilo de vida, a minha idade biológica está sempre abaixo da minha idade cronológica. Disposição, agilidade, força sempre me sobram. E delas eu sei tirar proveito com humildade. Minha saúde é extraordinária. Depois que você escrever, você vai pegar esse textinho e você vai colocar, pregar lá no seu espelho do banheiro. E todos os dias, antes de dormir, na hora que você está escovando os dentes, você está lendo. Mas não é lendo assim com preguiça de quem está dormindo, mas com a emoção, porque nós sabemos a importância do entusiasmo. Entusiasmo é aquele estado mental que te incita a fazer as coisas. Você só vai emagrecer no dia que você tiver entusiasmo, um desejo ardente, uma vontade ardente de emagrecer. E esse texto é para reprogramar mesmo a sua mente, a sua mentalidade, de que você está comprometido com você mesmo. Além de estar comprometido com você, você agora está comprometido no projeto social do Billion Club. Então você lê com alegria, eu me comprometo, eu estou comprometida a praticar atividade física, a minha saúde é perfeita, o meu peso ideal é tantos quilos, eu tenho energia à disposição, eu pratico atividade física. Então, lê esse texto com alegria antes de dormir, principalmente para que a gente possa ir trabalhando a mentalidade de emagrecimento. Então, vocês vão receber esse material e vão fazer, isso é uma tarefa. Gente, eu sei que às vezes é chato, né? Fica parecendo aula que o professor manda as tarefas de casa, mas vai ter muita tarefinha de casa. Se você entrou aqui é porque você confia no método. Então você tem que confiar no professor e tem que seguir o professor fala. Não adianta você, depois de 8 semanas, chegar e falar, doutor, não tive resultado. Aí a pergunta é, você fez o que eu pedi para você fazer? Porque isso aqui foi validado, gente. Eu já fiz com outras turmas e deu certo. Se deu certo uma vez, vai dar certo outras vezes, pode ter certeza. Então é um compromisso que você tem que ter, e esse compromisso você tem que ler e firmar com você mesmo todos os dias, tá certo? Então isso é só um pronto. Então, repetindo aqui, qual é a minha missão de vida pessoal, que é instruir os meus pacientes, as pessoas que entram em contato comigo, sobre cuidados com o corpo, com a alma e com o espírito, sobre dieta e sobre a prevenção de doenças, de forma que tenha uma longevidade saudável. A gente vai falar muito de longevidade saudável. Mas, na realidade, respirando, tomando uma água, o corpo que você tem hoje é só um reflexo, principalmente dos seus hábitos e da sua mentalidade, do seu mindset. Então, o corpo está aqui em cima, essa figura representa isso. Nós somos seres espirituais. Não estou falando de religião, mas todos nós somos seres espirituais. E temos a nossa parte cognitiva, que é a racional, e a nossa parte emocional. E isso, a conexão entre a espiritualidade que habita em nós com a junção do cérebro racional e o cérebro emocional, forma o nosso corpo. Então, a quantidade de gordura que eu tenho no corpo hoje é um reflexo do que eu penso sobre comida, do que eu penso sobre água, do que eu penso sobre atividade física, do que eu penso sobre sono. Isso é o pensamento racional. E também das minhas emoções, como é que eu me enxergo, se eu tenho uma autoestima, se eu sou uma pessoa disciplinada, se eu sou uma pessoa determinada, se eu sou uma pessoa focada. Isso fala muito de emoções. Então, lembrando, você é um ser espiritual, a sua espiritualidade está aqui na base dessa pirâmide. No nosso cérebro, nós temos uma divisão, como se fosse o cérebro racional e o cérebro emocional. Racionalmente, talvez você saiba que se comer um chocolate de 150 gramas agora na Páscoa, isso vai te engordar mais do que você gostaria. Racionalmente, você sabe que deveria ir para a academia no mínimo 3 ou 4 vezes por semana. Racionalmente, você sabe que deveria beber água. Racionalmente, você sabe que deveria dormir bem. Racionalmente, você sabe que deveria comer verduras, legumes e frutas.
mas nem sempre você faz. Por quê? Porque nós somos um ser complexo. Nós temos a racionalidade, você pensa sobre isso, mas as suas emoções às vezes não acompanham o seu pensamento. Como assim? Uma pessoa racionalmente sabe que fumar vai causar câncer. Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe. Mas e por que ela continua fumando? Porque às vezes ela está já num vício e as emoções dela, ela tem medo de largar de fumar. Eu tenho um paciente que tem medo de largar de fumar e não aguentar esse vazio que fica por não ter uma recompensa desse vício na nicotina. Então, do mesmo jeito, eu fui aprendendo que o emagrecimento acontece isso. Muitas pessoas sabem mais do que nutricionista sobre calorias, sobre déficit calórico, sobre o peso dos alimentos, sobre isso, mas na hora de fazer não faz. Ou então não tem a emoção fortalecida o suficiente para fazer pelo tempo necessário para ter resultado. Tem um versículo bíblico que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu propósito aqui para você é: não se conforme com o seu corpo. Não se conforme, tá aqui, eu preciso mudar minha mentalidade. Não se conforme com a sua saúde hoje. Você pode ter uma saúde muito melhor. Quando eu leio esse versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, está dizendo o seguinte: não é me conformei com o que os outros estão fazendo, se está usando droga, se está se prostituindo. Não, é com o meu mundo. Então, não se conformeis com este mundo, ou seja, com o meu mundo. Qual é o meu mundo hoje? Com o corpo que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho, com, quem sabe, as minhas finanças, com, quem sabe, com a minha intelectualidade, mas transformai-vos, ou seja, mude a mentalidade para que você experimente coisas boas, agradáveis e perfeitas que são a vontade de Deus para a sua vida. E nós vamos mudar essa mentalidade com total certeza. Por quê? Porque se você não mudar a mentalidade, se você não mudar esse padrão de pensamentos, você não vai emagrecer. Ou se emagrecer, vai engordar tudo de novo. Então, quem entendeu que está tudo na nossa mente, que nós somos racionais, que nós somos emocionais, e que por um tempo a gente consegue, às vezes, seguir uma dieta, seguir um princípio, mas depois larga tudo por falta de mudança verdadeira nesse mindset, nessa mentalidade, nesse padrão de pensamento. E se você ficar aqui, nas 8 semanas, você vai mudar de uma vez por toda esse padrão de pensamentos. Por quê? No emagrecimento existe um leque de possibilidades. Um leque de possibilidades. Um leque. Eu vi pessoa emagrecer 10 quilos em 30 dias. Se... 10 quilos em 30 dias, eu lembro assim, perfeito dele antes e depois. E sem usar remédio. Eu não estou falando do uso de Monjaro, de Ozempic, de Wegovy, de tantos remédios que eu vou falar com vocês na terceiro encontro sobre medicamentos. Quem quiser o auxílio do uso de medicamentos, eu vou explicar como eles agem, o que pode ser feito. E que tem dado uma ajuda importantíssima. Eu vi pacientes já eliminarem. Essa semana eu publiquei. Eu comecei com um paciente com 160 quilos. Imagine, gente, um jovem de 37 anos com 160 quilos. Não conseguia caminhar direito, não estava conseguindo trabalhar, não dormia bem, roncando, não tinha relação sexual com a mulher porque ele não estava conseguindo, pelo excesso de gordura mesmo, muito obeso. E em 2 meses ele eliminou 30 quilos, já está com 130 quilos. Saiu de 160 para 130. Olha que coisa maravilhosa. Só que no caso dele, ele está usando remédio. Um remédio maravilhoso que tem ajudado ele a emagrecer. Mas aqui, a proposta inicial é mostrar que você consegue eliminar o peso que você precisa sem qualquer medicamento. Se houver necessidade, nós vamos falar, né? Óbvio que não é uma prescrição médica, isso não é uma consulta médica. Eu vou falar do que existe no mercado das possibilidades de uso de medicamentos. Então, existe um leque de possibilidades. Você pode eliminar 1 quilo, você pode eliminar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Agora, do que isso depende? Depende do grau de dedicação sua, do grau de entusiasmo que você vai colocar. Depende do quanto você está decidido, decidida de uma vez por todas a virar o jogo da sua saúde, a virar de uma vez por todas
o jogo da sua saúde e entra a parte de desafio, que foi o que a Pamela fez, colocou como meta, eu quero andar essa prova de 202 quilômetros de bike e isso vai me ajudar a emagrecer. E depois eu vou trabalhar com vocês também sobre essa questão de desafio. Então, qual é o maior inimigo do emagrecimento? Quem pode comentar aí? Qual é o maior inimigo do emagrecimento? Quem é o maior, seu maior inimigo hoje para emagrecer? Quem pode comentar? O que que mais te impede de emagrecer hoje? Quem é que pode comentar aí? Pode escrever, pessoal. Se vocês tiverem vergonha, eu estou olhando o chat. Doce, Viviane Santos, doce. Quem mais? Qual é o maior inimigo hoje do emagrecimento? Só mais duas pessoas aí. Vamos lá, participando, pessoal. Nós somos uma família, nós somos agora, todos nós, o ambiente familiar. Ok, Tatiane, ok, influencia demais. Quem mais? O estresse. O estresse influencia demais, com certeza, é um grande inimigo. Glória a Deus. Quem mais? Vamos ver se vocês acertam. Para mim, não é nenhum desses ainda o maior inimigo. A ansiedade. Ansiedade também é inimigo, mas não é o maior. Estou perguntando qual é o Eu maior. acho que o maior é a gente mesmo, Danilo. É você mesmo, ok, mas não é ainda. Ah, então Qualidade do sono, ok, mas vamos falar. Gente, o maior inimigo do seu Ah, não emagrecimento, estou conseguindo fazer nada. quem é? Que tal o som ligado aí? O maior inimigo do seu emagrecimento, pessoal, sem dúvidas nenhuma, é o tempo. Tempo. Como assim, Danilo, o tempo? Sim, porque você começa um projeto, uma mentoria, sai de uma consulta de um médico, de um nutricionista, em uma semana você consegue fazer tudo. Segue tudo certinho, vai para academia, dorme certo, bebe água, toma os suplementos, uma semana. Depois você não viu tanto resultado assim. Aí você já começa a desanimar. Na segunda semana você já não dá tanta atenção como deu na primeira. Na terceira você nem lembra da dieta, o que foi prescrito. Então é a questão de tempo, e tempo diz muito sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, que é aquela coisa de eu vou seguir até acontecer. Eu vou romper de uma vez por todas. Eu vou virar o jogo da minha saúde de uma vez por todas. E como assim o tempo? Eu vou contar uma metáfora aqui para vocês. Existe uma história do bambu chinês. Quem já ouviu falar do bambu chinês? Quem já viu o bambu chinês? O bambu chinês, ele é muito bonito, ele cresce muito, mas como é que acontece? Se você planta o bambu chinês hoje, você começa a cuidar da terra, começa a molhar, começa a colocar adubo, começa a colocar, né, cuidar ali daquela região para não ter pragas. Um Eu não ano sei se um ano todo cuidando do bambu chinês e você não vê nada, ele não cresce nada. No segundo ano, cuidando de novo, nada aparece. No terceiro ano, cuidando, nada aparece. No quarto ano, cuidando, nada aparece. Quando é no quinto ano, ele tem um crescimento vertiginoso de 20 metros. 20 metros de crescimento e dá essa formação aqui, olha. Um bambu grande, com uma envergadura muito grande, que um crescimento absurdo de uma hora para outra. Mas por quê? Porque ele, na realidade, ele não é que ele não estava crescendo, ele que estava crescendo para baixo. As raízes estavam fortalecidas para que ele pudesse sustentar esse crescimento absurdo de 20 metros. Porque se no primeiro ano ele crescesse 20 metros com a raiz frágil, ele ia cair. Com o vento ele ia cair. Então, o tempo é que nos faz fortes como o bambu chinês. Então, você hoje está no desafio de 60 dias. Será que você consegue seguir 60 dias um compromisso com você mesmo? Será que você consegue 60 dias um compromisso com a sua saúde? Essa é a questão. Aqueles que vão conseguir eliminar 10, 15 quilos, 8 quilos, são aqueles que estão comprometidos durante os 60 dias. Não adianta você se comprometer hoje, um dia, dois e três, e não observar o resultado. Por isso que eu falo que o maior inimigo do emagrecimento é o tempo. Eu tenho uma frase que eu falo com os pacientes aqui no consultório: olha, chegou aqui com 100 quilos. Doutor, qual é a minha meta? Quero chegar aos 70. Ok.
Quanto tempo? Ah, uma semana. É isso que as pacientes querem. Eu falo, ninguém dorme com 70 quilos e acorda com 100. Por que que você quer dormir com 100 e acordar com 70? Você não veio ganhando esse peso de uma hora para outra, você vem ganhando ao longo dos anos e não tem nem percebido. Só que na hora de emagrecer parece que tem que ser uma loucura, que tem que ser de hoje para amanhã. E aí, como você não tem resultado imediato, você desanima. E é que eu estou te desafiando a acreditar que, assim como o bambu chinês, semana a semana você vai estar crescendo. Só que às vezes não é aparente esse crescimento. Meu Deus, minhas roupas ainda estão apertadas. Calma, minha filha, pelo amor de Deus. São 60 dias, fique tranquila, vai dar certo. Então, assim como o bambu chinês, que ele tem um crescimento vertiginoso de uma hora para outra, e aí vai ser assim no seu processo, na sua jornada de emagrecimento. Então, como eu falei, ninguém dorme com 70 e ninguém acorda com 100. Do mesmo jeito, não vai ser o contrário, dormir com 100 e acordar com 70. Então, para você que está aqui hoje nessa mentoria, você acha que eliminar peso, 10 quilos de gordura em 60 dias, que é a minha meta com vocês, você acha que é fácil ou você acha que é difícil? Quem acha que é fácil aí? Quem acha que é fácil, quem acha que é difícil? Eliminar 10 quilos em 60 dias. Quem quer Difícil. começar? Quem falou? Hilda, difícil. Difícil. Quem mais? Quem mais acha que é difícil? Quem está com a Hilda? 10 quilos, pessoal, difícil. A Tatiane, difícil. Quem mais? Eu acho muito difícil, doutor, também. Quem mais? E Franklin, muito difícil. Eu acho muito difícil, até porque hoje eu tô com 180 quilos. É, Tá eu quantos quilos, comecei com Franklin? Repete aí, por favor. 180. Eu Bom, comecei a fazer caminhada o ano passado, acho que em 50 dias foi mais ou menos isso. Fazendo caminhada direto, eu consegui perder 30 quilos. Eu cheguei a 159, quase 30. Cheguei 159. Só que começou o meu joelho e o tornozelo doer, só que era o ácido úrico. Eu pensei que era porque eu tinha dado jeito no tornozelo, mas o joelho incomodou, e estava incomodando muito, eu não conseguia caminhar. Hoje, além dessa dificuldade de caminhar, que é muito difícil por causa do joelho, tem que ficar tomando remédio. Os remédios hoje é tudo de corticóide. Se vai para emergência, é injeção, aí para parar a dor, aí corticóide, e se torna muito difícil em relação a isso. entendi. E a ansiedade que a menina falou também. Eu quero me esforçar, estou tentando entender o senhor ao máximo para fazer o possível. Eu estou tentando ver se academia funciona melhor do que caminhada. É isso que eu quero. A minha pergunta para o senhor também: academia funciona melhor que caminhada por causa do joelho, entendeu? Que dói. Hoje não dói, não está doendo tanto como doía. Acho que por causa dos remédios também. Aí a minha pergunta também era essa para o senhor. Ok, obrigado, Franklin. Então, primeiro ponto, Franklin, você tem que. Eu acabei de falar de um exemplo de um paciente que tinha 160 quilos e ele já está com 130 quilos em menos de 2 meses, 60 dias. Você mesmo já viu o resultado de sair de 180 para 160 quilos. Já foram também para 150, 30 quilos. Então, é possível. Se eu te disser que você pode emagrecer sem pisar o pé na academia, é possível 100% emagrecer. O que eu vou explicar para vocês, vocês vão emagrecer fazendo ou não atividade física. Se ficar sentadinho em casa o dia todo, você vai emagrecer, porque o método foi desenhado para isso, é o que todo mundo quer. Mas óbvio, óbvio que você não é bobo, você não é boba de acreditar que isso é o melhor dos mundos. Por quê? Porque a atividade física vai intensificar o emagrecimento e vai também proporcionar uma vida longeva e saudável. Nós não estamos falando aqui só sobre perder gordura, nós estamos falando sobre longevidade
E a atividade física tem benefícios não só para emagrecimento, mas para memória, para atenção, para saúde mental, para saúde emocional, para diversas outras coisas. Então, nós vamos trabalhar todos esses pontos. Eu tenho que adiantar, porque senão fica muito longa a aula e aí eu não consigo concluir. Mas fique tranquilo que tá tudo certo. Fique tranquilo. Pronto, vocês estão vendo a tela aí, né? Só para. Porque eu mudo aqui, às vezes eu fico sem ver vocês. Então, se você pensa, por que que eu perguntei isso? Se você pensa que pode, é o Henry Ford, tem a frase dele. Se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Ou seja, se você pensa que é difícil emagrecer, vai ser difícil para você emagrecer. Se você pensa que é fácil emagrecer, vai ser fácil para você emagrecer, porque tudo começa no nosso pensamento. Então, a primeira coisa, abra a mente de que é fácil. Eu acabei de falar para vocês que eu tive paciente que eliminou 10 quilos sem remédio em 30 dias. Se essa pessoa conseguiu 10 quilos em 30 dias, por que que você não consegue? O que que te impede de conseguir? Eu tenho uma paciente que eliminou já 15 quilos, a meta dela são 20 quilos, faltam só 5 quilos em menos de 45 dias. Agora eu vou te falar o que foi que motivou essa paciente. Sabe por que que você não emagrece os 10 quilos em 30 dias? Porque talvez te falta um grande motivo para emagrecer. Essa paciente chegou até aqui no início de abril, dizendo, de abril não, final de março, quase já início de abril, início de março, nós estamos em abril, 45 dias. Início de março, ela falou, doutor, eu preciso eliminar 20 quilos. Eu falei, ok, até quando? Até início de maio. Meu Deus, eu falei, 20 quilos no início de maio, é. Por quê? Porque eu vou me casar. Eu vou casar e eu quero entrar bonita no meu casamento. E eu quero vestir um vestido de noiva. Me mostrou, inclusive, antes do noivo eu já vi o vestido. Me mostrou o vestido de noiva. Eu falei, amiga, você vai ter que emagrecer mesmo. E aí ela já conseguiu eliminar quantos quilos? 15 quilos em 45 dias. Por quê, gente? Porque ela tem um forte motivo. O que nos faz emagrecer, o que nos faz ganhar dinheiro, o que nos faz trabalhar, o que nos faz cuidar dos filhos, o que nos faz nos cuidarmos da nossa beleza, pintar o cabelo quem pinta, maquiar as mulheres que gostam de maquiar, são os seus motivos, são as suas motivações. Então, são as suas alavancas. No processo de emagrecimento existem alavancas, é aquela coisa que te impulsiona. E a pergunta é: quais são os seus motivos para emagrecer? Escreva aí 5 motivos para você emagrecer. Vou dar um minutinho, vou pegar uma água, é para você escrever. Quais são? Como assim, Danilo? Como é que eu vou escrever o motivo? É, quando você eliminar esse peso que você deseja, como você vai se sentir? Como as pessoas vão olhar para você e vão te elogiar por quais motivos? Ou você pode usar um motivo de eu quero usar um biquíni na praia em Fernando de Noronha no mês de junho. Eu vou lá, sei lá, eu vou viajar para fora do país. Eu vou vou ser madrinha de um casamento, eu vou me casar. Isso tudo são motivadores, isso são alavancas que podem te ajudar nesse processo de 60 dias eliminar muito mais do que 10 quilos. Estou acabando de falar que tem uma paciente que já eliminou 15 quilos em 45 dias. Então, estou dando exemplos de pessoas que conseguiram, pessoas de carne e osso como eu, como você. Mas para você conseguir qualquer coisa na vida, você precisa de um motivo muito forte. Qual é o seu motivo forte de eliminar os 10 quilos? Anote aí, vou pegar água.
Quem quer compartilhar, pessoal, seus principais motivos para emagrecer? Quem aí vai se casar? Vai se casar e quer entrar bonito, bonita, nunca. Porque é assim, olha só, eu tenho um caso também muito engraçado. Eu tinha um paciente, é bom, olha, eu sou formada há 11 anos. Mônica, já tem o quê, Mônica? 14, 15, né, amiga? Um pouquinho mais. Então, o bom da gente Tem ter 16. 16 já, olha que bacana, eu fui na sua formatura. Pois é. Então, o E foi bom meu da gente padrinho de ter muito casamento, eu tava tempo de magra. formada, exatamente, também isso. Da gente ter muito tempo de formada é porque a gente vai acumulando os casos, né? Então, eu tenho muitos casos para contar para vocês, porque são 11 anos formado. Então, eu tenho, imagine, quantos mil pacientes eu já atendi e muitos casos. Tinha um paciente que ele detestava academia. Mas pense naquele cara, não, isso aí ele falou até palavra besta, né? Não vou nem repetir aqui. Mas não, academia, não sei o que, não sei o que. Ok. Aí ele começou a namorar uma menina rata de academia. Sabe aquela menina que ama academia, que tal, 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 tal. Meu amigo, do nada esse cara se apaixonou pela academia e ele não perdia um dia de academia. Na verdade, primeiro ele começou a se apaixonar pela menina e depois começou a namorar. Ou seja, ele achou o grande motivo de ir para academia todos os dias. O que te move são seus motivos, amiguinho. Imagine, eu fico assim também imaginando, olha, se eu tiver deitadinho lá em casa no sofá e o porteiro interfonar e falar, doutor, já aconteceu isso comigo. Doutor, o senhor esqueceu, doutor, o farol do seu carro ligado. Meu amigo, eu estava lá já quase cochilando. Eu levanto, porque eu sei que se eu deixar o farol ligado, amanhã eu não vou poder vir trabalhar com o carro. Imediatamente eu levanto. Mas se esse mesmo porteiro ligar e falar assim, doutor, o senhor esqueceu o vidro aberto. Eu não vou levantar. Tá bom, amigo, obrigado, boa noite. Por quê? Eu sei que ninguém vai mexer, no condomínio ninguém mexe. Ou seja, a mesma informação de que tem um problema no carro, um deles me motivou a levantar, o outro me motivou a continuar onde eu estava. Por quê? Porque nós somos movidos pela recompensa, pelo futuro que nós estamos enxergando. Então, se você não tiver forte uma recompensa que você vai ter por cuidar da sua saúde, por emagrecer, por ter um corpo mais bonito, mais saudável, você vai parar no meio do caminho. E essa é uma automotivação diária. E para cada pessoa aqui é uma motivação diferente. Talvez para o Franklin seja somente conseguir caminhar sem sentir dor no joelho. Na realidade, eu falo muito nas palestras, existem 4 motivadores para a mudança de qualquer ser humano. O primeiro motivador é a dor, o segundo é o medo, o terceiro é o constrangimento e o quarto é a consciência. Rápido, Doutor, eu já tô. Oi. licença rapidinho. Não só é isso, não. O senhor falou assim, que eu escrevi aí, autoestima, certo? Sim. Autoestima. O fato de eu ir cortar o cabelo e o barbeiro não querer cortar, para mim sentar na cadeira e quebrar a cadeira, isso de tirar foto em festa de família, de não querer sair, isso tudo deixa a pessoa lá embaixo. Isso causa ansiedade, causa depressão. Às vezes eu tenho tempo, mas não tenho coragem, porque assim, eu vou cortar cabelo, o barbeiro tem medo de quebrar a cadeira, de sentar. Chego numa festa, bota em 2 cadeiras, isso incomoda muito. Parabéns, Franklin. Então, gratidão pela contribuição, amigo. É sobre isso mesmo. É sobre seus motivadores para a mudança. Todos nós precisamos de fortalecer esses motivadores diariamente. Quais são os meus motivadores? Eu vou falar sobre isso, ó. Eu tive um paciente, uma paciente que nunca quis cuidar da saúde
e ela uma vez sentiu uma dor no peito. E essa dor, aliás, dor no peito não, esse caso dessa paciente foi uma dor no joelho semelhante ao do Franklin. Sentiu uma dor no joelho insuportável. Começou no joelho direito, depois foi para o joelho esquerdo, e aí o que aconteceu? Por conta dessa dor, ela não suportava mais essa dor, ela emagreceu. Tinha uma outra paciente que era que ela tinha muito medo de morrer. Tinha muito medo de morrer porque tinha um filho pequeno, só que estava muito acima do peso. Certa vez ela teve uma dor no peito e ela ficou com medo de ser um infarto e de que ia morrer. Resolveu mudar definitivamente e emagreceu 50 quilos. Essa paciente emagreceu 50 quilos. Vou mostrar a foto dela já daqui a pouco. Terceiro motivador, então eu falei do dor, falei do medo, eu falei do agora constrangimento. Olha o caso de um paciente. Um paciente, ele era dono de uma incorporadora e essa incorporadora ela pegava helicóptero para poder ver os terrenos que ele ia comprar e incorporar para construir prédios. Certa vez ele foi com duas secretárias para pegar esse helicóptero e para poder sobrevoar a região e ver. Ele alugava esses helicópteros. Chegando lá, gente, chegando lá, na hora que ele foi fazer, pesou, né? Porque quem vai subir em helicóptero assim pesa para poder equilibrar. A secretária lá da região, do dono do helicóptero, foi e falou assim: o senhor vai com elas ou vai sozinho? Eu falei, não vou com elas. Aí a secretária foi muito ríspida e falou o seguinte: o senhor não está vendo que o senhor está acima do peso e que não dá para ir todo mundo junto no mesmo helicóptero? Olha que constrangimento. Dali, aquele homem me procurou e ele, menos de um ano e pouco, ele eliminou 70 quilos de gordura. 70 quilos. Porque ele falou, doutor, nunca mais na minha vida eu vou passar por um constrangimento como esse. Isso mudou a mente dele. Ele não se permitiu nunca mais passar por esse constrangimento de não poder alugar um helicóptero e levar as secretárias dele, porque não dava no helicóptero, é proibido. Eu estava agora em Dubai, passei o meu aniversário, era um grande sonho de passar lá em Dubai. Estava lá com um colega também, e a gente foi fazer um sobrevoo sobre a cidade de Dubai, também de helicóptero. Chegando lá, pesou, eram 6 pessoas. Quando pesamos, esse colega gordinho não podia ir no mesmo helicóptero que a gente. Olha que constrangimento, gente. Então, ele também, Danilo, eu preciso de sua ajuda. Uma vez por toda, eu não quero mais saber dessa gordura, eu vou emagrecer. Então, eu falei do dor, eu falei do medo, eu falei do constrangimento. E a quarta motivo de mudança é consciência. É quando você, mesmo sem ter a dor, mesmo sem estar com medo, mesmo sem ainda passar por um constrangimento, você fala: eu não aceito mais esse corpo. Você só vai emagrecer no dia que você gritar um chega! Eu não aceito mais. Não aceito mais. Chega! Tem que dizer o chega de uma vez. E hoje é o primeiro dia do chega. É uma decisão assim que você não volta atrás. Eu não volto atrás mais, porque chega. E qual é o seu grito de chega? Chega de não poder usar a roupa que eu quero, chega de não poder ir na praia, de usar uma sunga, usar um biquíni, chega das pessoas ficarem me chamando de gordinha, de fofinha, Chega. Quem entendeu até aqui, gente? Que enquanto não surgir dentro de você essa revolta mesmo, não é revolta contra você, porque existe a necessidade de um alto amor, mas é uma revolta com esse corpo que você tem hoje. E que você vai ser motivado para tomar as ações que ao longo das 8 semanas eu vou falar, semana a semana, como se fosse uma escadinha que nós vamos subir juntos. Então, compartilhando. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, você de qualquer forma está certo. Se você pensa que emagrecer é difícil, ou se você pensa que emagrecer é fácil, você está certo. Então é melhor a gente pensar que é possível emagrecer, que emagrecer é fácil. Como assim, Danilo? Emagrecer é fácil? É só você começar a mudar essa mentalidade. Eu estou contando casos de pessoas como vocês que chegaram aqui comigo ou chegaram na mentoria e que tinham uma mentalidade de que era difícil. E depois que mudaram, conseguiram eliminar 10, 15 quilos em pouco tempo.
Então, olha o antes e depois aqui de uma paciente. 72 quilos, 55 quilos. Que tal, gente? É a mesma pessoa? Parece a mesma pessoa? Parece a mesma pessoa? Não. Não parece a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. Aqui uma pessoa com cara, olha como muda até as expressões. Depressiva, cansada, por mais que ela tá assim dando joia, você vê uma pessoa que tá doente, amargurada, de alguma forma você sente a dor dela, se você olhar profundamente. Olha que alegria, satisfação. Sem medicamento, emagreceu sem medicamento. Aqui é uma pessoa que fumava. Aqui é uma pessoa que corria com muita dificuldade, hoje é um atleta, corre 42 quilômetros com a maior facilidade. Olha essa paciente, gente, minha paciente, 50 quilos, sem bariátrica, sem Ozempic, sem Monjaro, sem Tirzepatida, sem nada, sem o Wegovy, somente participando da mentoria e mudando a mentalidade. Olha esse paciente, gente. Que tal isso? O antes e o depois. Olha aqui antes e depois dessa pessoa. O que foi que aconteceu que mudou a mentalidade dele? Eu tenho que desligar o áudio de alguém aqui. Não sei se é o pessoal que entra e liga o áudio. Quem é que está com o áudio ligado? É Gil. Então, olha só, compartilhando de novo aqui. Olha esse paciente. Olha essa senhora. 46 anos, 76 anos. Se você acha que já está velho demais, velha demais para mudar, olha como ela estava aos 46. Não é minha paciente, é da internet, isso aqui eu acompanho ela. É uma americana. 46 anos, estava parecendo que tinha 76. Sim ou não? E olha como ela está com 76 anos. O que foi que mudou nessa mulher? A mentalidade. A mentalidade. Uma pessoa que com certeza comia de uma forma, bebia, tinha um estilo de vida, agora com outro estilo de vida. Olha o brilho dela. Olha o brilho dela de energia como tá. Olha o brilho dela aqui e olha o brilho dela aqui. Então, é possível. Por que que eu coloquei esse piano aqui? Porque muita gente fala, mas doutor, será que eu não sou gordinho, gordinha por conta da minha genética? Muita gente, você já pensou isso, sim ou não? Claro que o genética tem um fator forte, é óbvio que tem um fator. Mas hoje nós sabemos que existe algo na medicina chamado epigenética. Além da genética, tem algo chamado epigenética, que é o seu estilo de vida. Por mais que você tenha genes de obesidade, genes de diabetes, genes de hipertensão, genes de colesterol alto, genes de artrite. É como as teclas desse piano. Se você não apertar a tecla, ele não vai tocar música, ou as músicas que você vai tocar depende do conjunto de teclas que você vai apertar. Então, do mesmo jeito, a obesidade tem sim fator genético. O ganho de peso tem sim, tem pessoas que comem, comem, comem e realmente não engordam. Mas, independente disso, se você apertar as teclas certas, você também vai reprogramar o seu corpo para emagrecer, para manter saúde, independente da idade, como eu mostrei aqui, 46 anos e 76 anos. Então, escreva essa frase. E essa também tem que estar no espelho. Essa é outra frase de espelho para colocar lá no banheiro da sua casa. Na hora de dormir, ler a carta de compromisso e com muita alegria falar: se alguém conseguiu, eu também consigo. Se o doutor Danilo tem essa mentoria e passou para pessoas emagrecerem 10 quilos e essas conseguiram, eu também consigo, porque é assim na vida. Nós temos as nossas referências e em algumas das aulas eu vou falar só sobre isso. Então, eu estou trazendo cases, referências para vocês, para que vocês acreditem de que é possível. Então, eu preciso de referência de alguém na saúde, de alguém nas finanças, de um médico. Então, eu tenho os meus médicos que são minhas referências. Ou seja, são pessoas que eu gostaria de modelar, de ter o mesmo estilo de medicina que eles praticam, ou consultório que eles têm. Então, eu sempre repito essa frase para mim: se ele conseguiu, eu também consigo. Agora, a questão é: quais os caminhos que ele fez? Quais foram os percursos? E aí entra a mentoria, que nós vamos falar todos os caminhos para você também conseguir.
Mais perguntas? Responda essas perguntas e anote aí, porque isso faz parte do projeto Billion Club, porque nós precisamos ter a contabilidade de quantos quilos vamos eliminar na turma ao longo das próximas 8 semanas para doação de alimentos. Então, primeiro, qual é o seu peso atual? Aí você anota aí. Cada um anota o seu no seu caderno. Por isso que eu falei que tem que ter caderno e caneta na mão. Peso atual. Vamos supor, 80 quilos. 80 não, 90 quilos. Qual é o seu peso ideal? Ou seja, qual é o peso que você tinha 10, 20 anos atrás, que você se sentia extremamente bem, que você tinha uma autoestima melhor, que suas roupas eram mais, se ajustavam melhor, que você se sentia melhor. Ah, doutor, é com 70 quilos, é com 73, minha meta é, não sei. Então, coloque seu peso ideal. Aí vem uma outra pergunta para você mesmo responder para você mesmo, não é para ninguém, é: o que te fez sair do seu peso ideal para o seu peso atual? Ou seja, o que te fez sair, vamos supor que 10 anos atrás você tinha 70 quilos e hoje você tem 90. O que te fez sair dos 70 para os 90? Anote aí com sinceridade. Foi o quê? O que que, com sinceridade, sem historinha, sem desculpa, será que foi o anticoncepcional que você usou? É uma coisa que pode estar a ver. Será que você ficou com hipotiroidismo e você engordou por isso? É uma coisa. Mas será que você não teve uma depressão no meio do caminho, usou remédio para depressão e esse remédio também te ajudaram a engordar? Será que não foi porque você começou a se estressar demais no trabalho, trabalhando demais e estava comendo demais? Será que você não está dormindo menos do que é o necessário? Então, escreva aí, com sinceridade, que você sabe, dentro de você tem essas respostas. O que te fez engordar, o que te fez sair do seu peso para o peso. Será que você não ficou mais sedentário ao longo dos anos? Antigamente você caminhava na roça, caminhava na cidade, agora é tudo de carro, fica muito tempo sentado. Então escreva aí o que foi que te fez engordar nos últimos anos. Outra pergunta. Como você se sente com o seu peso atual? Como você se sente? Com sinceridade. Agora, sentimento. Só você está lendo essas respostas. Eu não vou ler, não vou pedir para você ler nem repetir. Como você se sente? Você se sente muito bem? Você está muito feliz? Ou tá, não, doutor, realmente, ai, se eu pudesse passar uma faca e jogar fora essa gordura, eu jogaria agora. Então, qual é o seu sentimento? É de tristeza? É de dor? É de angústia? É de ansiedade? É de revolta com você mesmo? Qual é o seu sentimento em relação ao seu peso atual? Qual é o seu sentimento? Escreva aí. Quando você olha para você no espelho sem roupa, você tem orgulho do corpo que você tem? Ou qual é o sentimento que vem? Se não for de orgulho, vai ser qual o sentimento? E por fim, responda essa. Como você se sentirá? Como você se sentirá ao atingir o seu peso ideal? Ao atingir o seu peso ideal, como é que vai ser o seu sentimento de alegria, de satisfação? Como é que você vai se sentir quando puder usar aquela roupa que você não consegue mais? Quando você puder usar o biquíni que você deseja? Quando puder, ai, quem sabe tirar as fotos que você não quer tirar hoje para não mostrar que está acima do peso? Como é que vai ser esse sentimento? Deixe esse sentimento de alegria invadir agora o seu coração. Use a sua imaginação ao seu favor e leve ela para o futuro. Imagine você com 10 quilos a menos, com 20 quilos a menos.
como se fosse uma vara mágica agora que é possível, tudo é possível. Imagine você com 50 quilos a menos, para quem precisa eliminar muito peso. Como é que você vai se sentir ao olhar para você, ao olhar você de hoje e olhar para você do futuro? Quais são os sentimentos que vão surgir na sua mente? Quais sentimentos que vão surgir na sua mente? Na sua mente, no seu ser. Como é que você vai se sentir daqui a 2 meses, 3 meses com esse peso eliminado? Perceba, gente, que emagrecer não é só sobre dieta. Seria muito fácil, é muito mais fácil eu chegar aqui e preparar uma dieta linda para todo mundo. Tá aqui, ó, aí, faça. Mas, gente, quantas vezes você já não foi numa Nutri que fez uma dieta linda para você e você não fez? Por isso que a mentoria do emagrecimento definitivo dá resultado, porque o que eu vou trabalhar com você é muito além de dietas, muito além de comida. Nós vamos falar sobre alimentação na próxima semana. Não perca em hipótese alguma a próxima semana, porque 70% da mentoria é a próxima semana. Se você perder a semana que vem, é como se você já perdesse a mentoria. Porque 70% do resultado é a partir da semana que vem. Hoje é só uma aterrissagem, é só uma introdução, é só uma verdadeira introdução. Quem quer comentar sobre essas perguntas? Imagine, por exemplo, essa última pergunta. Como é que você vai se sentir quando eliminar esse peso que você deseja? Qual é o seu sentimento? É a mesma coisa assim, gente. Olha, lembra que tem que ter entusiasmo. Mesma coisa assim, como você se sentiria se você ganhasse agora 10 milhões de reais? Cara, eu tô rico! É isso que falta para você emagrecer. É antecipar esse sentimento de satisfação do futuro. Porque nós somos movidos, a nossa Doutor, me conta alavanca, mais uma vez. Eu a estou nossa assistindo. alavanca. Só um minuto, Franklin. Eu abro para você falar, só um minuto. A nossa alavanca são os nossos visões de futuro e as nossas recompensas do futuro. Se você não tiver clareza de quais recompensas você vai ter ao eliminar esse peso, você não vai conseguir eliminar. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Mudar hábitos dá trabalho. O nosso cérebro está acostumado, ele quer uma zona de conforto. No dia que você não se, enquanto você não se enxergar fazendo coisas que hoje você não consegue, você não vai conseguir emagrecer. Então, todos esses pacientes olha o caso que eu falei, da moça que vai se casar, que já eliminou 15 quilos. Porque ela tem uma motivação muito forte. O sentimento dela é: eu vou ser a noiva mais linda desse mundo. Quem está entendendo isso, gente? Quem quer compartilhar? Uma pessoa somente, porque nós não temos tempo. Somente uma pessoa, rapidinho. Quem quer compartilhar alguma coisa? Doutor, Oi, pode falar, Franklin. é, se eu conseguir perder esse peso, eu vou ser o mais feliz do mundo. Porque eu já tive chance de fazer 3 cirurgias de bariátrica e não fui com medo. Porque toda vez que eu ia, eu via casos de amigo próximo que rejeitou, o organismo não aceitou, vi casos de amigo meu morrer. Então, eu desisti. Já saí assado em cirurgia, para você ter ideia. Ô, Já saí Franklin, assado em deixa eu te cirurgia. fazer uma pergunta, Franklin. Uma pergunta sincera. Você já viu pessoas na sua situação de saúde de 180 quilos emagrecerem e perderem 100 quilos, 70 quilos, 80 quilos de gordura? Sim ou não? Ou na internet, você já viu pessoas Não, não, sem não, 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 cirurgia? Sem cirurgia? não vi, Então, não vi. você tá precisando mudar suas referências. Porque o primeiro passo é, Danilo, já acabei de falar um caso de um paciente que perdeu 70 quilos. Na Não, internet. eu estou vendo agora. Hã?
Eu estou vendo agora porque você está falando, mas assim, Então eu tô de te, amizade, eu eu não tô, vi. amigo, então, isso que eu tô te falando. Você, parabéns por estar aqui na mentoria. É justamente isso, para abrir a mentalidade. O primeiro passo é você acreditar que é possível. E para você acreditar que é possível, fica muito mais fácil quando você enxerga pessoas que já fizeram o que você deseja fazer. Então, quando eu tenho, imagine que eu quero conquistar alguma coisa, construir uma casa extraordinária ou um prédio extraordinário de 21 andares. Antigamente, as pessoas achavam que era impossível construir um prédio tão alto de 40, 50 andares. Eu fui em Dubai em um prédio de 100, se eu não me engano, 180 andares, ou de 880 metros, para ser mais preciso, quase 1 quilômetro de prédio. É o prédio mais alto do mundo, 880 metros. Ou seja, a partir daquele momento que alguém construiu um prédio tão alto, fica mais fácil outras pessoas também construírem prédios altos. Então, o primeiro passo é você acreditar que é possível, mesmo sem bariátrica. Eu não tenho dúvidas, eu estou falando aqui, eu já vi pacientes eliminarem 70 quilos, e é a nossa meta com você também, Franklin. Continue a jornada que vai acontecer. Então vamos lá, pessoal. Vamos assistir rapidinho esse vídeo aqui de 1 minuto. Olha só o que eu desejo para mim e para você. Qual é o sentimento que você tem a assistir um vídeo como esse? Qual é o sentimento? Sentimento de é possível, eu também consigo, ou sentimento de isso está muito distante da minha realidade? Veja, são pessoas como eu, como você, que decidiram cuidar do seu corpo, cuidar da saúde, praticar atividade física, gerar cada vez mais energia, que a energia é gerada, nós geramos a energia dia após dia. Eu gero energia, você gera essa energia através do movimento.
E como eu, toda vez que eu vejo esse vídeo, nas palestras, nos treinamentos que eu mostro, me dá vontade de sair correndo aqui. Por quê? Porque isso existe dentro de mim, dentro de você. Essa energia está disponível. É só a gente acessar. É só a gente acessar, independente da sua idade, independente da sua condição, você pode ter essa energia. Mas muitos não estão desfrutando de uma saúde maravilhosa por uma mentalidade. Qual a mentalidade? De que, ai, doutor, não estou usando remédio, eu estou saudável. Olha que mentalidade mais de escassez, mesquinha. Por quê? Porque eu conheço dezenas, milhares, centenas de milhares de pessoas que estão doentes, mesmo sem precisar usar remédio. Porque é muito diferente você ter saúde de você precisar usar remédio. Tem gente que está doente e não está usando remédio. E as pessoas, às vezes, no consultório, a primeira pergunta para todos os pacientes, a Pamela é minha paciente, sabe. A pergunta é: qual é o seu nível de energia? Que nota você dá para a sua saúde? Se for hoje de 0 a 10, que nota você dá para a sua saúde? Anote aí, que nota você dá para a sua saúde de 0 a 10? Aí os pacientes vão e colocam assim. Pode colocar aí. Primeiro coloca e eu vou dizer o que os pacientes fazem. Colocaram a nota? Aí os pacientes vão e falam assim, doutor, minha nota é 8, minha nota é 9. Eu acho mais bacana, nota 9. Eu olhando para ele, 30 quilos a mais do peso, com hipotireoidismo, cabelo caindo, os olhos de uma pessoa cansada, depressiva. Não, interessante. Veja, uma autopercepção muito limitada. Ou até, às vezes, chega e dá nota 8, fala, minha saúde é 8, ok. Eu falo, amanhã de manhã, 3 vezes na semana, pelo menos, eu corro 5 quilômetros. Vamos correr comigo, os 5 quilômetros aqui na avenida? Não, doutor, não consigo, não. Puxa, que saúde 8 é essa, minha amiga? 8 é nota boa demais. Como é que você não consegue correr 3 quilômetros, 5 quilômetros? Sua saúde está nota 2. Assuma de uma vez por todas, sua saúde é péssima. Só que o fato de você não precisar usar remédio, você acredita que está saudável. E o meu desafio é mostrar, como eu mostrei com esse vídeo, que você pode muito mais. Você pode muito mais, pode ter mais energia, mais disposição, independente da idade, você pode praticar atividade física no que você quiser. Pode ter natação, pode ser dança, pode ser corrida, independente da sua condição atual, você pode muito mais, porque dentro do nosso corpo tem algo chamado o poder supremo de regeneração. O corpo está doido para praticar atividade física, para correr, porque ele tem esse poder de autocura. Então, saia dessa primeira aula, dessa primeira mentoria, com essa certeza de que sua saúde pode ser muito melhor. E não se contente com a saúde ruim. Veja só, aqui são duas pessoas com o mesmo peso. Eu vou desmistificar agora a questão do peso. Por quê? Essas duas pessoas têm 85 quilos, mas de um lado, uma pessoa com 85 quilos e 32% de gordura. E do outro lado, essa mesma pessoa com 85 quilos, só que com 14% de gordura. Então, não é só sobre o seu peso, é quanto do seu peso é de gordura. E para isso, uma tarefa, anote para a próxima semana, todos vocês vão ter que fazer uma bioimpedância durante essa semana. O que é uma bioimpedância? É uma balança que avalia quanto é de gordura, quanto é de músculo no seu corpo. Danilo, eu moro numa cidade que não tem bioimpedância. Uma nutricionista pode chegar e fazer medidas das suas pregas cutâneas e você vai avaliar quanto é de gordura. Você pode chegar e fazer numa farmácia. Muitas cidades têm na própria farmácia balança de bioimpedância. Você pode ir na academia, muitas academias das cidades hoje têm balança de bioimpedância. Então, fazendo quantos por cento do seu corpo hoje é de gordura, porque não importa só o seu peso, é também quanto do peso é de gordura. Danilo, qual é o ideal? O ideal é perto de 20% de gordura corporal. O ideal é próximo de 20%. Se você está com 30, está com 40, está com 50, você está acelerando a sua morte, você está antecipando a sua morte, você está
perdendo, quem sabe, 5, 10 anos de vida por conta dessa gordura. Por quê? Porque a gordura é inflamatória, ela destrói o coração, destrói os ossos, destrói o cérebro, destrói o sistema imune, destrói o metabolismo, destrói a sua pele por esse processo inflamatório. Então, além de olhar a sua composição corporal, é importante que você olhe qual é o seu nível de flexibilidade. Olha só que bacana a flexibilidade desse jovem, dessa moça. Você faz alongamento, você procura melhorar a sua flexibilidade, você tem uma boa aeróbica, consegue correr sem se cansar. Se não, ok, mas tenha consciência de que você pode fazer isso. Que daqui a 2, 3 meses você vai conseguir. Nós já temos na turma a própria Pamela mostrando que ela conseguiu fazer, andar 202 quilômetros de bike em 3 dias, em somente 3 dias. Gente, eu vou ter que pular aqui muita coisa, eu coloquei muita coisa, mas não vai dar tempo para a gente fazer, depois eu pego essa outra parte e coloco em outra semana. Hoje nós vamos preencher isso aqui que eu chamo um mapa da qualidade de vida. Para completar a aula, essa última parte, eu pedi até que vocês imprimissem, o ideal é que tivesse impresso, que eu chamo de mapa de qualidade de vida. Fui eu quem inventei essa mapa da saúde. São 11 pilares. 11 pilares. Então, para quem imprimiu, conforme as orientações, eu vou explicar como é que você vai preencher. O primeiro passo é... Deixa eu só pegar aqui uma coisa aqui. O primeiro passo é, você vai dar nota, já que você não... Quem não imprimiu vai dar nota também. As notas de 0 a 10 para cada um desses pilares que eu estou falando aqui com vocês. Nós vamos começar com o espiritual. Não dê nota antes de eu terminar as perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai dar uma nota, uma autoavaliação para você hoje. Então, por exemplo, se for no pilar espiritual, em termos de conexão, de busca por Deus, de oração, de tempo de qualidade, de leitura da palavra, de escutar um pregador, um pastor, um padre, de estar se dedicando a escutar uma música, uma canção que aumente, que eleve a sua espiritualidade, de estar conversando com pessoas mais espiritualizadas, de busca mesmo sua de vínculo com Deus. Se for para dar uma nota de 0 a 10, que nota você se autoavalia? Danilo, nota 10. Oh, poxa, você já é quase o Papa, né? Então, isso é para mostrar 10 e seria o Papa. E aí, que nota você avalia? Porque eu não tenho dúvida que você pode melhorar, que eu posso melhorar. Então, dê sua nota com sinceridade. E pode ser 10, eu estou brincando, mas ok, se você acha que sua entrega é extraordinária, de tempo, de qualidade, pela sua espiritualidade, dê a sua nota. O segundo pilar é o sono. Muita gente não emagrece por conta do sono. Dorme pouco, dorme mal, dorme em horário errado. Como assim? Então, que nota você vai dar para o seu sono de 0 a 10 em quantidade e qualidade? Primeiro ponto, não dê a nota ainda. Quantidade. Qual a quantidade de horas, pelo menos, que deveríamos dormir? 7 horas. Qualidade. Como é o seu sono? Você acorda de madrugada muitas vezes? Você acorda 3, 4 vezes ao longo da noite? Isso é para você avaliar como é que está o seu sono. Quando você acorda de manhã, está cheio de energia, cheia de energia ou não? Outro ponto sobre o sono. Que hora você vai dormir? Porque isso influencia demais. Isso influencia demais. Se você for dormir meia-noite e acordar 8 da manhã, você dormiu 8 horas. Se você for dormir 2 da manhã e acordar 10 da manhã, você também dormiu 8 horas. Se você for dormir 10 da noite e acordar 6 da manhã, você também dormiu 8 horas. Mas é totalmente diferente. Não é só sobre quantidade de sono, de horas dormidas, mas também a hora que você vai dormir. O máximo ideal para ter um sono restaurador, para equilibrar os seus hormônios de fome e saciedade, é você ir dormir 10 horas da noite. Passou de 10 horas, você já está em débito. Então, por isso que eu quero terminar a aula urgente para eu ir dormir. Porque o máximo é 10 horas. E cada vez mais a sociedade está empurrando a hora de dormir para mais tarde.
11, 11h30, está aqui, meu pai está assistindo essa aula, e ele é o primeiro que a vida toda foi referência para mim, porque ele ia dormir 9 horas da noite e acordava 5 horas da manhã. Mas hoje ele dorme 11 horas da noite, 11h30 da noite, e continua acordando 5 da manhã, encurtou o sono. Tem pesquisas mostrando que os brasileiros perderam de 2 a quase 2 horas e meia de sono por noite. Será que não é isso que justifica o aumento da obesidade, da hipertensão, do diabetes, da depressão, da estresse e tantas outras coisas, gente? Por isso que você não consegue emagrecer, porque dorme pouco, porque está dormindo tarde, está dormindo em horário errado. Vendo o quê? Aí essa questão. Muitas vezes no Instagram, muitas vezes vendo televisão. Sim ou não? Lembra que eu falei, o caminho para emagrecimento é fácil. O problema é, você está disposto a fazer? Emagrecer é fácil. Você está disposto a desligar a televisão e ir dormir, ao invés de ficar assistindo a vida dos outros? Eu não tenho televisão em casa. Minha mãe está aqui assistindo também, pode confirmar. Tem 5 anos que na minha casa não tem televisão. 5 anos. Se você chegar lá, não tem nenhuma televisão. Por quê? Porque eu não assisto televisão. Porque eu prefiro cuidar da minha vida do que cuidar da vida dos outros. Eu prefiro cuidar do meu futuro do que cuidar do futuro dos outros. Eu já tive constrangimento, gente, de atender uma atriz da Globo aqui no meu consultório e eu não sabia que ela era atriz da Globo. Novela. Ela, doutor, você não me conhece? Eu não. Você me conhece? Ela também, não, eu estou te conhecendo agora, então pronto, prazer. Eu já tive a situação de atender um cantor famoso que cantava em programas de televisão. Não conhecia. Por quê? Porque eu estou disposto a cuidar da minha vida e não da vida dos artistas. Então, talvez as pessoas não conseguem emagrecer, ganhar dinheiro, enriquecer, porque estão perdendo tempo, ganhando vida, cuidando da vida do outro. É o seu caso? Eu não tenho tempo de ir para academia. Ah, entendi. 4 horas no Instagram, 3 horas na televisão, 7 horas por dia perdida. O doutor não é só bonzinho, não. O doutor também fala umas verdades. Então, que nota você dá para o seu sono hoje com sinceridade de 0 a 10? Aí você vai marcando a nota na roda. Terceiro ponto, alimentação. Como é o seu café, almoço e janta? Você come excesso de carboidratos, é pão de manhã, de tarde, de noite, é bolo de manhã, de tarde, de noite, é pão de queijo de manhã, de tarde, de noite, é doce de leite de manhã, de tarde, de noite. Refrigerante, quantas vezes por semana? Abusa de pizza, de iFood, não cozinha mais, as pessoas não cozinham. Não cozinha uma macaxeira, um inhame, uma batata, pede o tempo todo comida, sempre comida pronta de supermercado. Que nota você dá para sua alimentação com sinceridade? E aí, para avaliar melhor, eu sempre falo o seguinte, ó, imagine que o que você come, você teria coragem de dar para uma criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto de 10 anos de idade que está internado no hospital? Imagine. Ele está lá internado por conta de pneumonia. Você tinha coragem de dar essas comidas, essas tranqueiras para o menino que está lá no hospital? Às vezes não. Por quê? Porque você sabe que vai prejudicar a recuperação da saúde dele. E por que você dá para você mesmo? Então, que nota você atribui para a sua alimentação hoje de 0 a 10? Terceiro pilar, quarto pilar, social. Tem amigos, amigos que te inspiram, amigos que são referência, amigos que cuidam da saúde, ou amigos que destroem a própria saúde. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo modelando pessoas. Se você anda com gente rica, você vai ser rica. Se você anda com gente saudável, você vai ser saudável. Se você anda com gente pobre, você vai ser pobre. Por quê? Porque nós estamos falando sobre mentalidade. As nossas atitudes refletem a nossa mentalidade. Se você anda com gente que só quer beber, você vai ser o próximo alcoólatra. Então, como são seus amigos? São pessoas que cuidam da saúde ou te chamam para destruir a sua própria saúde? São magros que se alimentam bem, que te chamam para comer uma salada
ou te chamam para comer pizza, hambúrguer, iFood. Próximo pilar, atividade física. A atividade física é dividida em 3 etapas. Musculação, não existe saúde sem fazer exercício de força. Pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser calistenia, pode ser exercício de força com o corpo, mas para causar dor no músculo para depois ele crescer. Musculação, aeróbico, que é corrida, caminhada, natação, dança, coisas que vão acelerar o coração. E o terceiro pilar, alongamento, flexibilidade. Como é que está isso na sua vida? Você distribui em 7 dias. Você tem uma boa distribuição de musculação, aeróbica e alongamento? Com que frequência você faz os 3? Ah, doutor, só faço a caminhada. Então você só está fazendo, no máximo do máximo, um aeróbicozinho. Precisa acrescentar exercício de força. Ah, doutor, não posso ir para academia. Dá para fazer em casa, exercício de força com peso em casa. Então, que nota você atribui, considerando que 10 é uma pessoa que equilibra todos esses pilares? Próximo pilar, cognição, memória, foco, atenção, concentração. Como está sua memória? Como está sua atividade mental? Aquela pessoa nebulosa que esquece de tudo, que não lembra de nada. Que nota? Nota 10 é perfeita. Cognição, nota baixa se for piorando. Próximo, seus exames. Quando você fez os exames, estavam otimizados, porque os exames, não adianta só fazer o exame, mas também eles estavam ótimos. Ou você está se contentando com os exames mais ou menos? O doutor disse que está com colesterol um pouco alto, mas é assim mesmo. Minha vitamina está baixa, mas é assim mesmo. Meu amigo, não se contente não, porque a doença vem rápido. Tem uma frase que diz o seguinte: a doença vem a cavalo e volta a pé. Ela vem a cavalo, vem correndo, mas na hora de ir embora, ó, é devagarzinho. Então vamos cuidar, ter uma suplementação, vai ter uma aula só sobre suplementação. Eu vou passar os exames que você tem que fazer para avaliar a sua saúde, mas como é que você tem feito os exames? Ah, minha glicemia deu um pouquinho alterada, está quase diabética, mas não se contente. Próximo é drogas, que entra listas e listas. Remédio. Usa remédio? Se usa remédio, a nota vai baixando, porque remédio foi feito para remediar. Não é bom para a saúde de ninguém remédio. Remédio não é coisa boa para a saúde, não. Vou quebrar logo esse conceito seu. Não pense que remédio é coisa boa. Remédio é para ser usado em últimos casos. Então, como é essa questão do remédio? Você tem usado medicamento para dormir, medicamento para ansiedade, medicamento para atenção? Ok, não estou falando que é para você largar isso, mas se você usa, a sua nota é um pouquinho menor. Então, vamos ver que nota você vai atribuir aí para seu uso de medicamentos. E se usa bebida alcoólica, nota menor ainda, porque é uma droga. Se usa cigarro, nota menor ainda. Próximo, vida sexual, como está o libido, desejo sexual, vontade de ter relação sexual. Está satisfeito com isso? Porque isso é muito importante para a sua saúde. O próximo é doenças crônicas. Quais são as doenças que você tem hoje? É hipertenso, é diabético, está obeso, está com colesterol alto, está com dor no joelho? Tudo isso são doenças. Se você tem essas doenças ou outras diversas, a sua nota é baixa. Se você não tem nenhuma doença, sua nota é 10. Então, só para explicar a vocês. Tenho muitas. Vai diminuindo a nota vai cada vez diminuindo. E, por fim, o emocional. O emocional é: como é que estão suas emoções? Você está feliz, está realizado, está de bem com a vida, as coisas estão andando, progredindo, você se sente bem apesar das dificuldades da vida? E aí, como é que seria isso, gente? Vocês podem imprimir e depois fazer. A Tatiana está mostrando. Você vai ligar os pontos e esses pontos ligados vai fazer uma figura. Mostra aí, Tatiana, a figura que foi feita da sua. Cadê? Aqui uma figura, é uma roda. E a pergunta é: essa roda roda? Essa roda gira em alta velocidade? Por quê? Porque, gente, se você quer emagrecer, se você quer ter saúde, se você quer ter bem-estar, se você quer ter qualidade de vida, dê atenção a todos esses pontos. O meu objetivo com você é que daqui a 60 dias você tenha um sono maravilhoso.
você tem uma alimentação extraordinária, você tem as emoções equilibradas, você tem a espiritualidade muito desenvolvida, os seus exames bons, que você esteja suplementada, e aí sim você vai ver uma alta energia, uma alta rotação dessa roda. Quem está entendendo isso, gente? A pergunta seguinte é: que fichas que caem para você? O que que você aprendeu olhando a sua própria vida? Porque isso aí é da sua vida, isso fala da sua própria vida, é individual. Todo mundo aqui pode preencher. Tem gente que o problema é com sono, tem gente que o problema são a alimentação, tem gente que é a atividade física, tem gente que são as emoções, tem gente que vai ser o libido, tem gente que vai ser os exames. Então, que ficha caiu para você? Quando eu pergunto assim, que ficha caiu que aprendizado você teve? Quais foram os aprendizados? Quais foram os aprendizados? E aí você vai anotar esses aprendizados, 3 aprendizados. O que que pode melhorar na sua vida a partir de hoje? Vou dormir mais cedo? Vou para academia 3, 4 vezes na semana? Vou fazer aeróbico? Vou fazer alongamento? Vou buscar um médico para suplementar, para fazer suplementação? Vou fazer meus exames? Vou ter mais contato com Deus, cuidar mais da minha espiritualidade? Quais mudanças você vai aplicar? Porque não adianta você saber que está errado e não mudar nada. Olha o que eu mudei na minha vida. Não compro televisão. A televisão quebrou, graças a Deus, e nunca mais eu comprei. Isso mudou minha vida. Então, são as decisões, o que vai mudar, o que vai te fazer emagrecer, o que vai te fazer enriquecer, o que vai te fazer ter sucesso na vida são as suas decisões. Então, escreva aí quais são as suas decisões a partir de agora. E vai cumprir essas decisões nos próximos 60 dias. Que aí sim você vai ter um resultado acelerado, 10, 15 quilos ou até muito mais do que isso. Decisão. Danilo, eu vou desligar a televisão à noite, eu vou ler um livro, eu vou fazer o que que você precisa fazer para o que que você precisa fazer para que você tenha mais saúde. O que que você precisa fazer para ter mais saúde? Triglicérides, 18.000 não é possível. Ou é 1.800? 180? Quanto é, Ieda? Escreva aí de novo. E agora, pessoal, eu quero que 3 pessoas vão compartilhar decisões. 3 pessoas. Vamos lá, eu preciso que vocês realmente compartilhem decisões. Porque se não tiver decisão no grupo, não faz sentido o grupo. Que é justamente nós vamos andar. Então, eu quero que vocês compartilhem. Danilo, eu preciso mudar realmente nisso. É momento de se expor. É momento de compromisso público. É momento de falar, eu não consigo largar o refrigerante, o açúcar, ou eu estou dormindo tarde demais, eu durmo pouco. Quais são as decisões e quais foram as fichas? Vamos lá, compartilhando, pessoal. Quem vai compartilhar primeiro? Se não vou escolher, vou ser igual professor na escola. Opa, quem olhar para baixo é que a gente escolhe. Ou quem desligar a câmera, né, Tatiana? Ou- Então eu vou compartilhar, pode ser? Vamos lá. Coloquei aqui que eu vou voltar para a academia, estou um mês e meio fora. Eu quero encontrar uma atividade aeróbica que eu goste de fazer. Na verdade, eu tenho muita vontade de correr, né? Muita vontade. Talvez esse vai ser o meu desafio. Eu acho lindo ver aquelas pessoas correndo e eu não consigo. Eu corro um pouquinho e já fico ofegante. E principalmente encontrar tempo, organizar o meu tempo para melhorar a minha alimentação. Porque eu como errado, não porque eu gosto de comer errado, mas muitas vezes porque eu não me organizo. E eu sou mineira, e aí eu fico no pão de queijo mesmo, de manhã, de tarde, de noite. É isso. Gente, pegando aqui, por isso que é importante vocês compartilharem. Vamos lá. Primeiro, Tatiane,
Todo mundo que começar a correr amanhã e nunca correu vai ter dificuldade. Isso é progressivo. Imagine uma pessoa que nunca teve contato com inglês. Se a partir de amanhã ela decidir aprender inglês, você acha que ela vai falar inglês amanhã? Ou a semana que vem? Ou daqui a um mês? Pouquíssimo Uhum. provável. Então, corrida é igual falar, coloque isso na sua cabeça. Correr 5 quilômetros é igual falar inglês. Eu preciso estudar um pouquinho todo dia para daqui a algum tempo eu consiga fazer isso. Lembra que eu mostrei daquela paciente que estava ali correndo? Uhum. Ela, para correr 5 quilômetros, foi a maior luta da vida. Hoje ela corre 42. Vou contar um caso de um outro paciente. Um paciente meu, o Henrique, tem 58 anos. Há 5 anos atrás ele tinha 110 quilos. Hoje ele está se preparando para correr uma ultramaratona nos Estados Unidos, no deserto, 50 graus no deserto. Uma ultramaratona, sabe quantos quilômetros são? 237 quilômetros. Você não escutou errado. Ele vai correr continuamente 237 quilômetros e ele vai terminar isso em 45 horas. Significa que ele vai ficar 2 dias sem dormir, sem parar para comer, sem deitar um minutinho, somente correndo seguidamente no deserto. Aí você não consegue Socorro! Que comer. bênção. E você não, Eu vou conseguir. você não consegue 5 quilômetros, amiga. Uma pessoa de 58 anos. Agora a questão, ele tinha 110 quilos. Ele foi emagrecendo, foi aumentando, foi progredindo e nunca parou. Os treinos dele são de 40 a 70 quilômetros todos os dias. Aí vem a frase: Constância, né? se ele consegue, eu também consigo. Sim. A questão é: você está disposto a enfrentar a dor, o desconforto, do início até o corpo se acostumar? Por quanto tempo você vai conseguir manter? Porque lembra do bambu chinês? Ai, que Sim. uma semana. Aí não consegue a segunda, não consegue a terceira, não consegue a quarta. Quanto tempo você é capaz? Você tem essa energia, suas emoções fortalecidas para você continuar até o fim. O Henrique tem uma motivação. Ele usava 8 remédios por dia, hoje ele não usa nenhum remédio. Eu sou o médico dele, eu olhei os exames dele são os melhores exames que eu já vi na minha vida até hoje. Não teve nenhum paciente que teve um exame tão excelente quanto o do Henrique. Ele tem testosterona de 800. É de uma pessoa, de um menino de 17 anos. Uau. Então, mas lembre-se, ele estava com 110 quilos. Uhum. Então, amigos, amigas, vocês estão aqui, isso serve para mim também. Não tem nada que eu não consiga fazer, desde que eu fale, eu vou fazer e eu vou persistir Ah, até o fim. Então, a corrida é maravilhosa, principalmente nessa jornada do emagrecimento. Mas óbvio que você não vai conseguir correr de uma vez só 10 quilômetros, 5 quilômetros, mas comece e estabeleça pequenas metas. Então, essa semana, a meta para todo mundo aqui, na realidade, da mentoria, é terminar os 60 dias já concluindo os 5 quilômetros, não importa em quanto tempo. Se eu faço 5 quilômetros em 25 minutos. E a minha meta é abaixo de 20. Eu quero correr 5 quilômetros em menos de 20 minutos. Mas eu sei que você pode, não importa se é com 30, se é 40 minutos, não importa. O que importa é você ir registrando dia após dia. Olha, hoje eu andei em 45 minutos, demorei para completar os 5 minutos. Ok, anota lá, 45 minutos. No segundo dia, 45. No terceiro, 45. No quarto, 50. No quinto, 55. Ok, tá piorando. Não, não tá. Tenha calma. Quando vai lá no 10º dia, você conseguiu em 40, em 35. Opa! Já mudou alguma coisa aqui dentro. 30 minutos, 20 minutos. Daqui a pouco você está correndo em 25 minutos. Quem, tá... beleza. Quem mais tomou decisão? Vamos lá. Quem mais tomou decisão? Decisão. Se você não... Olha, se você não Eu tomar também. decisão e não colocar em prática, a mentoria não vai valer de nada.
Sinto muito. Quem tomou a decisão? Eu tomei, Danilo. Diga. É interessante, eu sempre faço a roda da vida, né? Ela tem outro nome. Uhum. E toda vez que eu faço, eu sinto que a minha roda ela vai capengando, sabe? Assim, ela não vai girando, ela vai, sabe assim, Sim. picando. E hoje eu tive esse insight de novo. Então, o que eu decidi fazer é o seguinte: eu já faço a musculação, mas eu não faço aeróbico. E tá atrelado a uma questão que é uma crença minha mesmo de achar que não vai dar tempo. E o tempo, quem controla sou eu, né? Então, continuar com a musculação e fazer o aeróbico. Eu só fiquei com a dúvida, né, da corrida, se pode ser na esteira ou tem que ser na rua, Não, eu faço na esteira. Esse Henrique faz na esteira, por exemplo, na porque esteira. exato, depende da situação da cidade, de tudo mais. Mas, por exemplo, a esteira facilita a vida, são coisas que vieram para É facilitar. mais próximo, né, que tá perto da academia e tal. E Eu aí, posso até correr na Lagoa da Pampulha, domingo. em uma das aulas, vou explicar para vocês uma coisa chamada HIIT, não dá tempo de falar hoje, que é quando você Uhum. só tem 10 minutos para correr e vai ser mais do que os 5 quilômetros correr esse HIIT, Hum. mas é uma outra situação, a gente vai explicar, tá bom? Mas eu coloquei isso como uma decisão, porque eu não faço aeróbico. No Amém. meu tempo tá lá, só musculação. Então, fique no caderninho durante as 60 dias, porque quando terminar a mentoria, você vai olhar, será que eu cumpri a minha decisão do primeiro dia? Para depois não me cobrar, não emagreci. Eu vou, opa, e você fez o que você decidiu? É essa a questão. Essa a questão. É tipo o professor de inglês que pergunta: ah, eu não aprendi inglês. Ok, amigo, tu não estudou, como é que você vai aprender? Tá bom, pessoal? Quem mais para completar? Maior decisão é dormir 10 horas. Parabéns, Viviane. Jogue fora a televisão, minha amiga. Esqueça das novelas, do Big Brother. Entra e sai Big Brother, eu não sei quem entrou e quem saiu. Graças ao bom Deus, eu não sei quem entrou e quem saiu de Big Brother Brasil. Eu sei que está acontecendo porque acaba vendo no Instagram que está tendo Fazenda, Big Brother, não sei o quê, mas não faço nem ideia de nenhum desses artistas. Vamos completar, pessoal, para a gente ir dormir. Decisões que você toma, né? É, Aqui eu vou mandar isso para vocês, que é um monitoramento de hábitos. Isso aqui vocês vão receber. O que é isso? Eu passo para os pacientes também esse monitoramento do hábito. Por quê? Porque os pacientes chegavam do mesmo jeito aqui na mentoria. Não, doutor, não consegui emagrecer, não. Eu falei, e fez o que a gente combinou? Teve o aniversário da minha sobrinha, eu viajei tal dia, não sei o quê. Aí eu criei, ou seja, desculpas, né? Historinha dos pacientes. Eu criei um mapa de hábitos que vocês vão receber, vão imprimir. Isso aqui, ó. Você vai colocar, aqui tem os meses, você vai colocar, nós estamos no mês de abril, então vai marcar aqui abril. Vai escrever aqui do lado quais são os novos hábitos que você vai construir a partir de hoje. Então, essas decisões. Então, por exemplo, dormir 10 horas e fazer aeróbico 3 vezes por semana. Beber 3 litros de água, não sei o que você vai beber quantidade. Largar refrigerante, não assistir televisão, ler um livro, não sei, os hábitos novos que você precisa construir. Você vai anotar aqui desse lado, e aqui tem a data. Então, por exemplo, hoje é dia 16, não é isso? 16 de abril. Se você fez, você, na hora de dormir, vai marcar. Sim, marcar com a caneta azul. Sim, 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 sim. Se eu não fiz, vou marcar com a caneta vermelha. Não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Porque isso é uma autoavaliação. E todos vocês têm a obrigação de mandar para mim, no final dos 60 dias, eu vou olhar um por um o que fez, o que não fez. Por quê? Isso é compromisso seu. Eu não estou lá fiscalizando se você está fazendo ou não, gente. Beber 4 litros de água. Você vai dizer, eu bebi 4 litros de água. Chequei azul. Eu não consegui hoje, tá tranquilo, vermelho. Mas você não vai dizer que é azul se foi vermelho. Aí você está tentando se enganar. Quem está entendendo isso, gente? Que é um monitoramento dos próprios hábitos. Quais hábitos, Danilo? Os que você decidir. Eu preciso comer mais verdura, mais legumes, mais salada, zero refrigerante nesse período, zero açúcar, zero doce. E aí você vai ver se você está conseguindo seguir. Porque, mais uma vez,
Aqueles que fazem, que seguem o que a gente conversa aqui na mentoria, não teve nenhum, foi 100% das pessoas que tiveram resultado positivo. E aqueles que de vocês seguirem tudo isso que a gente está discutindo na mentoria e não tiver o resultado do emagrecimento dos 10 quilos, eu devolvo o dinheiro com a maior facilidade. É só você ter, óbvio, sua consciência, eu não vou fiscalizar, falar, eu não perdi os 10 quilos em 60 dias. Vou te devolver o dinheiro. Só mandar seu Pix que eu mando na hora. Porque eu tenho garantia de que isso funciona. Vocês não são a primeira turma. Como eu já falei, já teve turma de 300, 400 pessoas. Quem entendeu isso, pessoal? Que se você fizer, vai dar certo. Se não fizer, não vai dar. Ok? Então, terminamos a aula de hoje. É uma grande, mais grande alegria estar aqui com você. Por mim, olha, eu tenho um conteúdo aqui para falar já até a madrugada, mas aí eu vou contra a minha, já vou marcar hoje vermelho. Fui dormir depois das 10. Então, beijo no coração. Danilo, essa semana, o que que eu vou fazer? Esses compromissos que você já teve. É só uma aula inaugural. A semana que vem é que é a aula verdadeira da parte do emagrecimento. Então, não perca em hipótese nenhuma. Se você gostou dessa aula, se você acredita que isso pode, essa mentoria pode ajudar outras pessoas, convide outras pessoas para participarem, né? Ainda dá tempo de entrar. Essa aula está gravada, eu vou colocar no grupo. Se alguém que você acha que merece estar aqui, convide para participar dessa mentoria para juntos nós crescermos, né? E contribuirmos, melhorar a nossa saúde e melhorar a vida de outras pessoas, que é o nosso propósito com a doação dos alimentos. Tá bom, pessoal? Boa noite. Alguém quer comentar alguma coisa para fechar? Quem quer aqui? Acho que alguém levantou a mão. Evany, alguém quer comentar só para a gente fechar? E a desculpa, passou um pouquinho da hora. Vai ser um pouquinho menos de 2 horas, mas hoje foi início. O pessoal se apresentou, mas nós vamos cumprir para terminar ali 9h40, mais ou menos, todas as semanas. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.